Fala, rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos aqui? Quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez o líder dos Neo Heroes, dos Neo Heróis, né, na verdade. One Punch Man mangá 208/253, versão final, no canal do Nerdtube. E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixam um like, se inscrevam no canal do Nerdtube, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Infelizmente meu navegador atualizou, mano, então não tem como mais eu dar aquela rolada pra dar uma olhada aqui embaixo, né, velho? Então vocês não vão ver eu dando like, mas sempre no final dos react eu tô dando like, tá? Vou até que vou ter que dar uma mudada no meu bordão aqui a priori, né, velho? Não vai dar pra me mostrar mais eu dando like ali nem nada, né? No máximo qualidade full aqui. E vamos lá, o líder dos neo-heróis, One Punch Man mangá 208/253, versão final do Nerdtube. Play. A apresentação dos Neo-líderes chegou ao fim com a revelação do Neo-herói supremo que está no topo do ranking da Neo Heroes. Então fica comigo depois da É o vinheta filho pra do ver Blast, o mano. que Eu esqueci o rolou. nome dele, velho. O Blue, eu acho. É Blue? No começo do capítulo vemos a Eremin e o Destro, que são os responsáveis pela segurança no QG da Neo Heroes, chegando no local onde os Neo-líderes estão reunidos. E então eles vão falar com o Mars-Léo e com o Solitude, que estavam causando problemas para todos que estão reunidos ali. E eles pedem com muita educação para que os dois o acompanhem para fora da sala de reuniões, afinal apenas os Neo-líderes têm permissão para estarem reunidos naquele local. E surpreendentemente, os dois neo-heróis encrenqueiros obedeceram ao pedido dos seguranças, pois como vemos na sequência, eles foram levados pela Eremin e pelo Destro até uma outra parte do QG da Neo Heroes, onde supostamente fica a enfermaria do lugar. Afinal, eles precisam dar um jeito no pulso do Mars-Léo que acabou quebrando quando ele bateu no Darkshine. Porém, apesar do Mars-Léo ter aceitado seguir os seguranças, ele continuou gritando e tentando comprar briga durante o tempo todo enquanto estava sendo escoltado até a enfermaria. Mas como a Eremin e o Destro não deram atenção para as provocações dele, após um tempo ele acabou se irritando com seu próprio parceiro, o Solitude. Afinal, foi ideia dos dois irem até a sala onde estava acontecendo a reunião dos Neo-líderes para comprar briga na tentativa de conseguirem uma posição entre os Neo-heróis de elite. Porém, desde que os seguranças apareceram, o Solitude ficou completamente em silêncio. E por isso o Mars-Léo ficou irritado, afinal eles deveriam estar apoiando um ao outro. Mas então o mangá revela que o motivo pelo qual o Solitude ficou em silêncio desde que os seguranças apareceram foi porque ele ficou completamente aterrorizado ao olhar para os dois. Afinal, graças ao seu olho robótico, o Solitude é capaz de perceber quando alguém tem uma parte do corpo robotizada. E graças a isso ele descobriu que o Destro tem 94% do seu corpo modificado. E a Eremin é ainda mais assustadora, pois ela tem uma taxa de ciborgificação de 95%. E lembrando que o Solitude já tinha ficado basicamente em choque um quando robô. viu que a Webgaza tem 71% do corpo robotizado. Afinal, o Solitude sabe que é extremamente raro alguém sobreviver a uma cirurgia que modifique mais do que 30% do corpo, já que isso demanda uma força de vontade extrema. E apesar do mangá não dar nenhuma explicação do real motivo desses ciborgues serem tão perigosos, é válido lembrar que o Genos só sobreviveu à cirurgia de ciborgificação dele porque ele sente um ódio extremo do ciborgue enlouquecido que matou a família dele. E como Solitude também é um ciborgue, ele com certeza sabe que é necessário ter um ódio, ou se não algum outro sentimento negativo extremamente forte para ser capaz de sobreviver a uma ciborgificação. One Punch Man é isso, né, velho? É força de vontade, né? A obra trabalha muito isso daí, com força de vontade, mano. Você vai muito além, né? Porra, eu acho muito massa essas questões assim de One Punch Man, velho. De você quebrar seus limites. Avançada. Muito foda. Ou seja, o Solitude sabe que esses ciborgues são capazes de fazerem coisas terríveis caso sejam provocados. E bom, se o 71% de ciborgificação da Webgaza já foram o bastante para deixar o Solitude em choque, então só imaginem o medo que ele está sentindo após ter visto dois ciborgues com mais de 90% do corpo modificado. E galera, eu tenho uma teoria sobre a Eremin e o Destro que é a seguinte: se a gente prestar atenção, dá pra ver que o nome do Destro é uma abreviação de Destroy, que é destruir em inglês, enquanto o nome da Eremin vem da pronúncia japonesa de uma abreviação de Eliminate, que se traduz como eliminar. E além desses dois, existe um terceiro ciborgue cujo nome também segue esse mesmo molde, que é ninguém menos do que o Genos, afinal o nome dele é uma abreviação de Genocide, que significa genocídio. Portanto, eu acho que é bem provável que os três tenham sido criados pelo mesmo cientista, que com certeza tem fins malignos. Afinal, batizar seus ciborgues de eliminar... Será, cara? O do Genos não é aquele velhinho lá, velho?
O doutor... Pô, esqueci o nome, velho, agora. Agora eu não lembro o nome do doutor, tô tentando lembrar, mas... Será, mano? Acho que não, porque não foi aquele velhinho lá que criou o Janus? Eu acho que... Acho que nisso acho que não tem a ver, não. Acho que eles não foram criados pelo mesmo cientista, não, velho. Destruir e genocídio. Olha, me parece que não existe uma intenção É uma muito boa nobre teoria por que ele trás pegou disso, aqui. não. Pescou um bagulho que eu não tinha pescado, mano. Muito bom. E... Mas em questão de criação, acho que não é isso, não, velho. Acho que os dois ali... Acho que os dois aqui são do mal, agora o Janus não. E pelo que a gente sabe até agora, supostamente foi o Dr. Kusseno quem se O Seno, isso aí. Pois é, então. ficou o Janus. Então, se essa teoria estiver certa, o mentor do Janus tem algum tipo de envolvimento com a Neo Heroes. E como eu já disse, a julgar pelos nomes dos ciborgues que ele criou, esse envolvimento não deve ser muito bem intencionado não. Mas enfim galera, seguindo com o mangá, na sequência voltamos a ver a sala onde os Neo líderes estão reunidos, e então vemos que a Webgaza de repente teve um mal súbito e acabou caindo de joelhos. E então o Imperador Selvagem se apressou para ir ao socorro dela. Porém a Webgaza disse que estava tudo bem, ela apenas começou a sentir uma forte dor de cabeça de repente, mas isso é algo normal para ela. Pois como ela explica em seguida, quando ela fez a cirurgia de ciborgificação foi implantado um pequeno computador dentro do cérebro dela, que a mantém conectada com os servidores da Neo Heroes, e é isso que tem causado essas dores de cabeça nela. E depois ela também fala que ultimamente ela está com a impressão de que tem alguém tentando invadir o sistema da Neo Heroes para roubar informações. E depois de assustar o Imperador Selvagem com essa última fala dela, a Webgaza olha fixamente nos olhos dele com um olhar muito assustador. Caralho, e olha velho. galera, dá pra gente interpretar essa cena de duas formas. Primeiro, pode ser que a Webgaza tenha fingido ter esse mal súbito apenas para fazer com que o Imperador Selvagem se aproximasse dela, para ela então poder analisar os óculos dele de perto para ver se por acaso existe algo de especial Pô, neles. verdade, pode E se for ser. esse o caso, então a missão de espionagem dos ex-heróis da associação já está condenada, porque ela com certeza já descobriu que os óculos deles são na verdade um mini computador. E a segunda forma que a gente pode interpretar essa cena é que os olhos da Webgaza ficaram daquela forma porque alguém de fato conseguiu hackear o sistema da Neo Heroes e por um breve momento entrou na cabeça dela. E se for essa segunda opção, então essa pessoa que está tentando hackear o sistema da Neo Heroes deve ser ou o Dr. Bofoy ou se não alguém da organização. O Dr. Bofoy por motivos óbvios, afinal aquele velho tá sempre espionando todo mundo. Já a organização... Bom, primeiro é preciso lembrar que a primeira vez que as máquinas da organização apareceram na história foi lá no comecinho do mangá, quando dois dos seus membros deixaram o Cabeça de Martelo e sua gangue roubarem alguns trajes de batalha que a organização havia desenvolvido, pois eles precisavam que os trajes fossem usados por humanos para assim poderem evoluir ainda mais a sua tecnologia. Pois é, e quem aí lembrou dos trajes que os Neo-heróis estão usando atualmente? É verdade. Perfeitamente possível que esses trajes da Neo Heroes sejam versões modificadas daqueles trajes da organização que o Perfeito, Cabeça de mano, Martelo papo e sua reto. gangue usaram lá na primeira temporada do anime. O que comprovaria que ou a Neo Heroes é a própria organização, ou senão a Neo Heroes está sendo manipulada por eles da mesma forma como aconteceu com a gangue do... Eu acho que de fato, eu acho que pode ser também assim, no sentido de, eu acho que ela sabe que alguém tá tentando invadir o sistema e isso possivelmente ocorreu desde a chegada do gurizinho ali, do King Pero e dos outros heróis ali, né, velho? E talvez ela tenha um palpite sobre quem pode estar tá hackeando e ela desconfia deles, né, velho? Então ela fez aquilo ali, né? Ela olhou pra ele assim, pra pescar a reação dele. E a reação dele foi meio que de preocupação, né, velho? Meio que ele já dá aquela entregada no jogo ali, né? Ou sei lá, ela pode pensar assim, talvez eu te assustei, né? Talvez foi só um medo genuíno, quem sabe? Eu não sei. Tem muita teoria. As teorias que ele trouxe aqui também são muito boas, velho. Gostei. Pode ser isso também. Cabeça de Martelo, o que também explicaria o porquê da organização estar tentando hackear o sistema da Neo Heroes. Mas enfim, voltando pro mangá, vemos que para a sorte do Imperador Selvagem, o Suiryu também foi ao resgate da Webgaza e sem fazer cerimônia, ele pegou ela no colo. E pagando de bom moço, disse que ia levar ela até a enfermaria. E detalhe que apesar do calor extremo do corpo da Webgaza queimar as mãos do Suiryu, a safadeza dele falou mais alto e ele se recusou a soltar a moça apesar dos protestos dela.
E depois o Suiryu falou que o calor anormal do corpo da Webgaza é um sinal de que ela está com febre, e por isso ele não pode deixar ela sem receber a ajuda necessária. E depois de dizer isso, o Suiryu saiu correndo enquanto levava a Webgaza no colo até a enfermaria. Pro alívio do Imperador Selvagem, que ficou pensando que foi salvo pela intervenção do Neo-Líder safado. Porém, em seguida o Suiryu acabou voltando até a sala de reuniões, pois ele se deu conta de que não sabia para qual lado ficava a enfermaria. E nesse momento a Webgaza aproveitou para dar uma bela de uma pancada na cabeça dele. E depois que o Suiryu finalmente a soltou, a Webgaza explicou que ela não tá com febre coisa nenhuma. Aquela é a temperatura normal do corpo dela. E na sequência é mostrado que o McCoy decidiu continuar com a apresentação dos Neo-Líderes, pois ainda faltam 2 para serem apresentados. No frio então, hein? Primeiro ele fala do Metal Bat, sendo que o McCoy apresenta ele como sendo o mais forte lutador pacifista, que decidiu trocar a Associação de Heróis pela Neo Heroes porque ele quer deixar a irmãzinha dele orgulhosa. E após o McCoy terminar de falar, o Ryumon acrescentou de forma debochada que basicamente o que o McCoy quer dizer é que o Metal Bat é um idiota. E galera, surpreendentemente o Metal Bat apenas riu da provocação do Ryumon, o que mostra o quanto o Metal Bat evoluiu desde a primeira vez que ele apareceu no mangá. Afinal, ele sempre foi mostrado como sendo extremamente explosivo e por qualquer coisinha já ameaçava de dar tacadas em todo mundo. Mas agora ele ouviu essa provocação do Ryumon sem ficar tentado a esmagar a cabeça do seu novo colega. E depois de rir, o Metal Bat falou que no fim das contas o Ryumon não está errado, mas é melhor ser um pouco idiota do que sorrateiro. E depois de parar ameaçadoramente perto do seu colega Neo-Líder, o Metal Bat falou de forma extremamente debochada que eles com certeza vão se dar muito bem. Ok, talvez o Metal Bat não tenha evoluído tanto Eu adoro. Pô, entre os heróis ali de One Punch Man, o Metal Bat é um dos meus favoritos. Eu adoro esse jeitão dele assim, tá ligado? Meu porra louca, velho. Caralho. Muito foda. Mas enfim que o McCoy chamou a atenção dos dois antes que a conversa deles pudesse escalar para algo mais violento. E então ele apresentou o último dos Neo-Líderes, que é um rapaz que estava sentado em silêncio no fundo da sala. Acho que é Blue, e ficamos sabendo que esse rapaz está no topo da hierarquia da Neo Heroes. Ou seja, ele é o equivalente ao herói Rank 1 da classe S dos Neo-Heróis. E vemos que ele realmente é muito respeitado por todos os outros Neo-Líderes, pois ninguém ousou falar nada enquanto o McCoy o apresentava e dizia que ele é a razão pela qual a Neo Heroes foi criada, e que ele vai se tornar o símbolo da nova era dos heróis. E por fim o McCoy pede para que o rapaz diga algumas palavras para concluir a sua apresentação. E então finalmente vemos o rosto do herói supremo da Neo Heroes, que revela que ele se chama Blue. E depois ele também fala que o motivo pelo qual a Neo Heroes foi criada foi para mostrar para o mundo o que são heróis de verdade. Mas depois ele diz que essa missão deles não vai ser fácil. E eles a luva aparecendo na luva do Blast. Não vão conseguir manter a paz no mundo a menos que se dediquem 100% ao trabalho de herói. E por fim ele fala que todos devem unir forças com ele para que juntos eles tenham sucesso nessa importante missão. E logo após o Blue terminar de falar, o assassino A disse aos outros Neo-Líderes que ele está surpreso pelo fato do Neo-Herói de ranking mais alto ser um jovem que tem apenas 16 anos. Mas então o Zaidatis explica para ele que o Blue não é apenas um rapaz comum, ele é especial, afinal ele é filho do Blast. Pois é galera, finalmente tivemos a revelação do Blue no mangá. E uma coisa que vale dizer é que pelo breve discurso que o Blue fez, ficou bem claro que ele realmente almeja se tornar um herói exemplar. Talvez até como uma forma de provar para si mesmo que ele consegue ser um herói ainda melhor do que o pai dele. E apesar de claramente existir algo de errado dentro da Neo Heroes, isso não necessariamente é culpa do Blue. Afinal, como foi dito, ele foi quem possibilitou que a Neo Heroes fosse criada. O que não quer dizer que ele seja diretamente responsável por tudo que acontece ali. Então eu realmente acredito que o Blue tenha boas intenções. Mas é isso aí, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like para ajudar o canal e se inscreva e ative o sininho para ser notificado quando tiver vídeos novos por aqui. Até a próxima, Nerd! Valeu! Fui! Valeu, NerdTube. É Vinícius, né, o nome? Agora me fugiu, perdão. Pô, sensacional. Muito obrigado por esse resumo, né, por ter trazido aí esse review desse capítulo. Sensacional, gostei do capítulo. Bom capítulo, cara. Finalizando a apresentação aqui Ai, meu Deus. Finalizando aqui a apresentação dos Neo Heroes, né, no final desse capítulo aqui. Agora eu tô curioso pra saber o que vai vir agora, mano. O que vai vir em diante. Tô bem curioso.
E aí, rapaziada, gostaria de dar a opinião de vocês também. Teorizem o que vocês acham sobre tudo isso daqui, né? Comentários também sobre os pontos que o NerdTube trouxe aqui pra gente também, que foram muito bons, teorias bem bacanas. Alguns ali eu acho que eu modifico um pouquinho, eu penso um pouco diferente, mas é mais ou menos essa lógica aí, mano, tá? Trouxe algumas curiosidades ali também que eu não sabia. Enfim, rapaziada, link do vídeo original vai estar na descrição. Vão lá, deixam um like, se inscrevam no canal do NerdTube, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo apoio de vocês, né? Por estarem aqui me assistindo. Um abraço, tamo junto, é nóis. Eu fui. Mano é um cavalo forte, de coração tão fiel. Corre pelas planícies, seu espírito é de papel.